Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, né? Seja bem-vindo a mais uma videoaula, uma pregação, uma palavra de reflexão, né? Hoje é uma palavra de reflexão que vai falar com as nossas vidas, com a nossa necessidade, com aquilo que a gente tem vivenciado. Hoje eu vou falar a respeito de como enfrentar a morte de um ente querido, porque todo mundo passa por essa experiência ruim na nossa existência de vida. Essa semana eu estive em 2 velórios e fiquei sabendo de 5 pessoas que foi ao óbito, né? Então a morte é uma realidade, está aí diante da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente precisa estar se preparando para enfrentar esse dia que a gente vai ter que passar por essa experiência que faz parte da nossa vida, né? Então, eu queria refletir com vocês num texto bíblico e falar a respeito de momentos difíceis, né? Um momento difícil, né? A dor da separação, né? A dor da pessoa que parte, vai para outra, né? O lado de lá, o lado de cá. A gente que é cristão acredita na salvação e na perdição eterna. Por isso estou aqui sempre falando, né, do amor de Deus, da palavra de Deus, da salvação que existe na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então isso é uma realidade cristã para o ensinamento cristão. Como enfrentar a morte de um ente querido? Salmos de número 116, versículo 15. Diz assim: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. A nossa vida é preciosa. Então, tem pessoas que falam assim: minha vida não vale nada, né? Eu não sirvo para nada, não tenho valor nenhum, né? Eu tenho gato para puxar pelo rabo, né? As pessoas falam: nossa, a sua vida é preciosa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Aqui o salmista está falando, né, no Salmo 116, versículo 15. A vida dos seus seguidores, daquele que segue a Cristo, do cristão, daquele que entregou a vida a Cristo, faz parte da família cristã, pertence à família de Deus, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos seguidores do Cristo. E o texto está falando aqui que a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. A morte é uma realidade inevitável. Devemos viver a vida preparados para o momento quando sairemos dela. Nesses salmos, vemos que Deus sente conosco a perda de um ente querido. O significado do termo preciosa no texto bíblico é custa muito. De fato, custa muito para Deus a morte de um do seu povo. Isso nos ajuda a descobrirmos que não estamos sozinhos na hora do luto. Numa hora como essa, lembre-se, na hora do luto, na hora da separação, na hora da dor, né, da partida, né? O nosso consolo está em Deus. Lance sobre ele toda a sua dor. O apóstolo Paulo fala, lançando sobre ele todas as vossas. O apóstolo Pedro, desculpa. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Deus verdadeiramente tem cuidado dos seus. Deus sofre juntamente conosco e conhece a nossa dor. Deus mesmo entregou o seu filho para morrer por nós. A Bíblia diz que quando Jesus estava agonizando ali na cruz, nos últimos momentos, a Bíblia fala que Deus virou os olhos para Jesus por amor a nós. Porque naquele momento Deus fez ir sobre a vida de Jesus o pecado de toda a raça. Então por isso que em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos libertos. Se você entregar de fato a sua vida a Jesus, reconhecer que você é pecador, que você precisa de um Salvador, então tudo aquilo que Deus tinha decretado como maldição lá no Gênesis, ele reverte em bênção, em salvação, em propósito, em restituição. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como enfrentar a morte de um ente querido? Crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, entregando a vida a Cristo verdadeiramente, confiando na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, né, nos seus propósitos. Então Deus sofre juntamente conosco e conhece a nossa dor. Deus mesmo entregou seu filho para morrer por nós. Então, nós vemos aqui o relato dentro dos evangelhos, quando a Bíblia fala, eu não me lembro se é no evangelho de João, mas a Bíblia fala da morte de Lázaro, o amigo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chorou.
Então ele sente a dor, ele sente a aflição, a tristeza, e fala que Deus fez o universo, criou os seres vivos, ele não está nem aí, não, muito pelo contrário. O Deus bíblico, verdadeiro, o único Deus, ele se preocupa tanto conosco, ele nos ama tanto, que diz o texto bíblico que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus se compadece. Jesus, o nosso Deus verdadeiro, nosso Emmanuel, Deus conosco, ele entende a sua dor, a sua aflição, a sua luta, a sua necessidade, a sua angústia, principalmente nesse momento de dor e de separação, a dor da partida, né? Mas Paulo falava assim lá em Filipenses, ele fala, está escrito no texto bíblico, eu tenho o desejo de partir e estar com o Senhor, porque é muito melhor estar na presença de Deus, estar com Deus é melhor. Deus é Deus dos vivos, diz o texto bíblico, e não dos mortos. A morte é uma intrusa na experiência humana. A morte, que é a separação, né? Separação de Deus, da vida espiritual, da presença de Deus, mas nós somos reconciliados por Jesus, o autor da vida. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida é abundante, ela começa aqui, a gente entregando a nossa vida a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, nos pertencendo à família de Deus, né? Temos todo esse cuidado, essa preocupação. Então, existem momentos difíceis? Existe, não tem. No mundo tereis aflições, o Cristo falou. Então, a gente vivencia. Mas é como enfrentar a morte de um ente querido, confiando nas promessas de Deus. Por isso que a gente tem que evangelizar, falar do amor, falar da salvação, falar da vida eterna nessa pessoa que é Jesus. Muitas vezes a morte é a hora do descanso e da nossa formatura como cristão. Então chegou, né? Paulo fala: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, eu sei em quem eu tenho crido. Então, assim como Paulo creu, acreditou, confessou, entregou a vida, se tornou uma nova pessoa, nós também temos essa promessa de crer, acreditar e confiar. E estar preparado para esse dia, né? A Bíblia fala lá em Amós, no capítulo 4, né? Mas prepara-te para te encontrar com Deus. Então, como? Entregando a vida a Cristo, confessando Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus, o nosso mediador, Jesus, nosso Salvador, Jesus, aquele que nos outorga, autoriza sobre nós a vida eterna. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos estar preparados para o dia da morte, pois nossa vida não nos pertence. Então, quantas pessoas, né? Levando a vida a cabo, levando de uma maneira desenfreada, se autodestruindo num caminho de autodestruição. Eu estava nesse caminho antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Eu estava nesse caminho de autodestruição. O ser humano está nesse caminho. A gente não pertence, a gente foi feito por um Criador que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos ama, que ama tanto e se preocupa tanto, né? As pessoas falam tanto o pensamento singular, o pensamento cético, os ateus, Deus não tá nem aí, olha quanta gente passando fome, necessidade, morrendo. Ele fez um planeta santuário e deu esse planeta com sol, com lua, com chuva, com a terra que produz, né? Com a nossa capacidade física de enfrentar as crises, a adversidade e a luta, né? Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós sabemos, quem conhece a Bíblia sabe da história da criação, da queda e da redenção. Então Deus trouxe você aí para você ouvir essa palavra hoje, né? Essa palavra que todo mundo vai passar por essa experiência triste na vida, né? Momentos difíceis. Como enfrentar a morte de um ente querido, né? Eu passei, como eu falei, por dois velórios, né? Na UCEL de Sorocaba, na UCEL de Votorantim, e a gente vê a dor, a luta, a aflição de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma cunhada, de um parente que está vendo seu ente que partiu, né? Não faz parte dessa vida física mais. Por isso que eu e você, meu amigo, nós que confessamos a Cristo, entregamos a vida a Cristo, somos portadores da palavra de Deus, temos que pregar, ensinar, vivenciar, né? Isso que Jesus nos ensinou. A gente está falando da salvação, falando do amor de Deus, falando que existe um Deus real e verdadeiro, que nos perdoa, que nos ama e que quer abençoar as nossas vidas. Então, o salmista falou aqui no Salmo 116, versículo 15, a vida dos seus seguidores, a minha vida, a sua vida,
é preciosa aos olhos do Senhor. Então, você que está se sentindo sozinho, triste, angustiado, fala, ah, mas eu nem casei, homem, você é meu amigo, você é minha amiga, eu nem casei, então, mas você tem um Deus que te acompanha, um Deus onipresente, está presente. Jesus fala em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos essa promessa maravilhosa desse Deus real e verdadeiro que veio. Ele veio até nós. Jesus veio até nós trazer salvação, cura, libertação e promessa de vida eterna. A gente vê na maioria dos velórios que a gente vai o texto de João, capítulo 11, versículo 25, mas não é somente para você ler esse texto, é para você se apropriar pela fé. Eu vejo as pessoas falam que não conseguem ler a Bíblia, entender a Bíblia, aí você conversa com a pessoa, você fala de um cantor secular, conhece todas as músicas, conhece as letras, sabe cantar as letras. Você fala de um filme, já assistiu 2, 3 vezes, sabe até o nome do diretor do filme, de alguns atores. O ser humano, ele tem um entendimento quase que de tudo de pensamento secular. Aí você fala de Deus, da salvação, de vida eterna, de coisas reais que implicam com a nossa vida. Eu tô vivo hoje, eu não sei. Eu tô com 57 anos, daqui a pouco eu vou partir, estar com Cristo. É a promessa que eu tenho, eu sou cristão, tenho essa promessa. Eu lembro muito bem no dia que eu tive overdose, que eu fui parar no hospital, né, na cidade de Votorantim, e ali eu implorei para Deus não deixar eu morrer, porque eu não estava preparado para morrer, estava no caminho de droga, de vida sexual ilícita, de vida desregrada, estava nem aí com Deus, não queria nem saber, como eu falei, eu estava me autodestruindo, mas naquele momento ali, eu lembrei de Deus, das coisas de Deus, que não seja o seu momento, que você esteja num momento alegre, feliz da sua vida, mas que você reconheça que você é pecador e que você precisa de um Salvador. Você precisa entender isso. Nós estamos de passagem. A vida física é uma passagem, é passageira. Sabe? Quantas pessoas, como eu falei, eu tô com 57, mas eu conheço pessoas que morreram com 20, com 15, com 25, com 30. Eu tô com 57, já vivenciei, mas daqui a pouco eu vou partir, né? Os entes queridos meus vão acompanhar o meu velório, a minha partida. Eu vou ir, é uma realidade, nós vamos ir. Gente, pelo amor de Deus, pare, pense, medite nisso, nessa mensagem. Não, eu não estou falando que, o Jefferson. Não, mas é um texto bíblico que eu li, é uma realidade. A morte é uma realidade. Você e eu vamos morrer, vamos partir. Não é melhor morrer com Cristo, com aquele que venceu a morte, que experimentou a morte em nossos lugares? Eu cramei numa cama, numa maca, numa cama de hospital de pronto-socorro. Ele ouviu o meu clamor, ele atendeu. Ele sabia que eu não estava preparado para morrer. Hoje eu estou preparado. Por quê? Porque eu sou um religioso bom, eu falo bem da Bíblia. Não, porque eu entreguei a minha vida a Cristo, o Senhor da vida. Em Cristo está a vida, em Cristo está a salvação. A Bíblia fala que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Então, como enfrentar a morte de um ente querido? Crendo em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Orando, intercedendo, apresentando aos parentes. Como eu falei, irmão, irmã, tio, tia, avô, neto, cunhado, primos, a gente deve orar e interceder pelas pessoas, apresentar as pessoas na presença de Deus. Quando tiver a oportunidade de falar do amor e da salvação que existe na pessoa de Jesus. Como enfrentar a morte de um ente querido, confiando em Deus e na sua palavra, né? O nosso consolo está em Deus. Lance sobre ele toda a sua dor. A Bíblia fala no Salmo 46, versículo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora do socorro. É porque pode nos socorrer. Fortaleza, porque nos protege. Socorro bem presente, ele está presente, esse Deus, no momento da angústia. Está angustiado, está batido, está triste, está passando. Eu sei que não é fácil perder, né? Eu convivi com os meus tios aí que perderam o filho. É um momento de dor, de aflição, de angústia. Às vezes a gente não tem nenhuma palavra, tem que ir lá e chorar, sentir a dor. Né? Eu sou pai, eu vi a partida de filho, né? Dos meus tios, a dor que é, a aflição, a angústia. Então a gente precisa buscar em Deus, se fortalecer em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Davi falou que Ele é nosso pastor, Ele cuida da gente. Então busque em Deus, irmão, sabe? Eu não proíbo, quem sou eu para proibir alguém de alguma coisa? Então, mas eu priorizo
A gente tem tanta coisa, né, envolvida na vida da gente, televisão, internet, carro, computador, celular. Vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus, falar, que nem Jesus falou, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é o mal? O mal inimigo que é ceifar a nossa alma, é levar a nossa alma para a perdição. A nossa alma vai para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga aí da rede. A Rede Noronha, o Café com Noronha, está aqui para trazer essa palavra de paz, de salvação, de redenção, de vida eterna. Está aqui dentro do texto bíblico, né? Como enfrentar a morte de um ente querido? E nós vamos enfrentar. Nós vamos ter que enfrentar. E se nós não tivermos com Cristo, com a sua palavra, com a fé firme na rocha, que é Jesus, nós vamos desfalecer. Não, nós vamos ser vencedor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique firme nas promessas de Deus, se agarre com a palavra de Deus, busque a Deus. A Bíblia fala buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Invoque a Deus, fale com Deus, busque a Deus em oração, coloque a sua vida no momento que você está vivenciando. Querido amiga, querido amigo, querido irmão, querida irmã, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Medite nesse texto do Salmo 116, né? Versículo 15. A vida dos seus seguidores, eu sou um seguidor de Cristo, é preciosa aos olhos do Senhor. Você é precioso. Não deixe ninguém acabar com a sua autoestima, não. Colocar você para baixo. Você é filho e você é filha de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.